Boa noite para todo mundo, né? Eu gostaria de agradecer muito o convite, né, das professoras, né, da Josiane, de todo, né, aí o grupo do NEC, né, da Unifesp. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu já participei de bastante interlúdios clássicos assistindo. Agora eu fiquei, né, muito honrada de poder estar aqui falando um pouquinho dessa pesquisa, né, que eu desenvolvi nesses últimos 2 anos. Então, né, eu defendi a minha dissertação, né, esse ano, agora, né, no mês de maio, e como a professora Josiane falou, eu fui orientada pela professora Lúcia Sano, né, e eu tive financiamento da FAPESP para a realização, né, da minha dissertação. Então, eu preparei hoje um texto para falar para vocês, né, falando um pouco aí sobre, né, a recepção da Antígona em 2 peças, né, do teatro espanhol da ditadura franquista. Então, né, a dissertação que eu desenvolvi, na dissertação que eu desenvolvi, eu tratei da recepção da tragédia sofocliana Antígona em 2 peças do teatro espanhol do período da ditadura franquista, né? Então, eu trabalhei com a Antígona, adaptação muito livre da tragédia de Sófocles, de José Maria Pemã, e La Tumba de Antígona, de Maria Zambrano, né? E eu estudei a recepção delas a partir do contorno da Guerra Civil enquanto construção formal e figuração alegórica, né? Então, eu vou fazer um breve comentário, né, sobre essa pesquisa que eu desenvolvi. Né, antes de entrarmos propriamente na discussão, né, sobre as peças, eu gostaria de deixar, né, claro aqui que a minha pesquisa, ela se insere dentro das discussões teóricas sobre a recepção nos estudos clássicos, né? Então, isso significa que, para a análise dos objetos, né, da dissertação, eu não busquei, então, ali encontrar um significado imutável e verdadeiro, mas entender como diferentes indivíduos, né, o Pemã e a Zambrano, em o mesmo contexto político-social, como eles se apropriam da obra clássica, né, da Antígona, construindo novos sentidos para o texto grego, a fim de atender ali os seus distintos discursos ideológicos, né? Então, a minha pesquisa está dentro, né, desses estudos de recepção nos estudos clássicos. Então, né, dito isso, eu vou fazer então uma breve contextualização sobre essas 2 peças, já que elas não são tão conhecidas, né? Elas também não são tão, né, não estão tão disponíveis para a gente. E aí eu vou começar, tá, pela releitura do Pemã, Antígona adaptação muito livre da tragédia de Sófocles. Então, essa peça ela foi produzida em 1945, né, por José Maria Pemã, e ela é semelhante em argumento e em forma à tragédia sofocliana, né, ou seja, ela tem diálogos e trechos corais. No entanto, ela se diferencia do texto clássico ao modernizar alguns aspectos da tragédia, né, como a preferência por diálogos mais fluidos, a inserção de referências cristãs, a mudança no caráter de determinados personagens e a introdução de aspectos maniqueístas. Então, é interessante dizer que a Antígona de Pemã, ela foi utilizada como uma forma de exortação da ditadura franquista, apresentando alusões à situação histórica do país. Esse fato, por exemplo, fica evidente no desenvolvimento da sua narrativa, que vai estar ali apresentando um episódio a mais em relação ao texto clássico, iniciando com uma cena anterior à Antígona de Sófocles, no qual corpos e armas estão quebradas no chão. Então, aí, esse é um indicativo de que a guerra civil entre os irmãos Polinices e Etéocles for ali bastante recente. Além disso, a figura do soldado ela vai ser recorrente na peça do Pemã, e o aviso de que o esquecimento foi dado por herança aos prudentes funciona como a lembrança da ordem dentro de uma conjuntura ditatorial. Né? É importante dizer ainda, né, sobre essa peça, que o suicídio da Antígona é suprimido, né? De modo que a protagonista ela vai morrer por inanição, como uma mártir, tendo ali a sua imagem associada à de Jesus Cristo, que ressuscita ao terceiro dia. Já a Tumba de Antígona, de 1967, ela foi escrita no exílio pela filósofa republicana Maria Zambrano. Essa tragédia, diferentemente da do Pemã,
ela vai se afastar do texto clássico, sendo composta com ideais políticos contrários ao de Perman, né? Então, embora, né, 1967 tenha sido o ano em que essa peça é publicada, alguns estudos vão apontar, né, alguns estudos com os quais eu estou de acordo, vou apontar com a hipótese de que, a partir de outros textos, né, e de algumas anotações que a gente tem da Maria Zambrano, a gente entende, então, que La Tumba de Antígona, ela tenha sido pensada anos antes, ou seja, ela começa ali a ser pensada já desde o fim da década de 40, né? E aí ela vai publicar ali só em 67, mas ela já vem pensando aí durante, né, pelo menos umas 2 décadas, né? Então, a narrativa, né, de Zambrano, ela constitui-se a partir do recorte da heroína trágica na tumba, né, para a qual ela foi condenada pelo descumprimento da lei, né, pela lei do Creonte, né, já que ela enterra ali o irmão. Então, essa é uma peça que está dividida em subtítulos, preenchidos por grandes diálogos e monólogos repletos de elementos de poesia, psicologia, religião, filosofia. Então, em cada uma dessas subdivisões, a Antígona vai estar conversando com algum personagem, desde o Sol até os fantasmas dos seus pais e os seus irmãos, né? Então, essa peça, né, da Zambrano, vai trazer o delírio de Antígona na tumba, na qual ela foi aprisionada e sepultada, né? Não apresentando, então, uma reescrita de acontecimentos que foram representados por Sófocles, né, na sua peça. Então, agora que a gente já contextualizou um pouco sobre essas duas peças modernas, né, que não são tão conhecidas, a gente vai ver, então, como a Guerra Civil, ela aparece tematicamente, textualmente, lá no texto sofocliano, como ela está enunciada lá, para depois a gente ver como é que ela vai aparecer nas duas recepções modernas, tá certo? E aí, vou pedir para a Jo colocar o PDF das menções que eu fiz um PDF com os trechos que eu vou falar dessas obras, tá bom? E aí, então, são 4 menções à Batalha dos Argivos e à morte dos irmãos, né? As 2 primeiras, elas aparecem na fala da Ismene, nos versos 11 a 17, e nos versos 55 a 57. A terceira, né, vai aparecer no Pardo, nos versos 140 a 148, e a última menção na Guerra Civil vai aparecer na voz do Creonte, né, entre os versos 170 a 172, né. Nós vamos primeiro, né, falar sobre as alusões iniciais e a final, né, pela semelhança da construção, e depois a gente fala como vai aparecer lá no Pardo. E aí, então, a Guerra Civil aparece da seguinte forma, né? Na voz da Ismene. Nada ouvi dizer, Antígone, dos nossos, que me seja alegre ou triste, desde o dia em que nossos 2 irmãos tombaram mortos de um só duro golpe e pelas mãos um do outro. A não ser que as hostes de Argos, essa noite que passou partiram, nada sei que a mim torne mais feliz ou infeliz do que era. E aí, na sequência, né, entre os versos 55 a 57, a Ismene vai dizer ainda: e nossos 2 irmãos, terceiro golpe, que matando-se um ao outro ao mesmo tempo, encontraram juntos o mesmo destino. E já lá, entre os versos 170 a 172, Creonte vai dizer, então, né, ora, já que os 2, em duplo fratricídio, por fatalidade, a si mesmos, ferindo a um só tempo, réus e vítimas, tombaram. Bem, né, então, a partir desses fragmentos, nós podemos admitir que na tragédia de Sófocles, a Guerra Civil, ela estaria construída sob a junção entre o fratricídio e a moira. Então, desse modo, a morte dos irmãos, um pela mão do outro, seria o destino concedido pela própria linhagem infausta, da qual eles eram parte integrante. Então, essa tese ela estaria sustentada pela recorrente alusão à estirpe de Édipo, que está no transcorrer da peça, tanto para se referir ao aniquilamento dos irmãos, quanto para versar sobre o fim trágico herdado por Antígona e raras vezes por Ismene.
Além disso, o emprego do substantivo moros, né, moira, e de suas variáveis se manifesta, né, na peça cerca de 30 vezes. Né? Vejam, né, a importância ali da moira. Além da relação entre o destino e a morte fratricida, na Batalha dos Sete contra Tebas, através desses fragmentos, nós podemos concordar com Goldhill, admitir que se nos voltarmos para a linguagem do drama, nós encontraremos no vínculo entre Etéocles e Polinices uma dinâmica entre 1 e 2, que vai nos conduzir a uma sensação de emparelhamento e separação, dualidade e singularidade, que também está presente na relação entre as irmãs Antígona e Ismene. Então, a estrutura linguística e o conteúdo da peça, portanto, vão estar ali tecendo um trabalho, né, bastante interessante, né? Dois irmãos separados pela inimizade têm uma morte dupla vinculada a uma moira comum em um único dia e por um único golpe, né? Na sequência, a gente vai ver então como a guerra civil ela aparece descrita no Párado, ainda na peça do Sófocles, né? Aí o coro de anciãos vai aparecer da seguinte forma, aí vocês conseguem ver também aí no PDF. 7 capitães em frente às 7 portas postados, igual contra igual, entregaram aos Zeus da vitória as aéreas armaduras. Menos 2 coitados, que de um mesmo pai e mesma mãe nascidos, um contra o outro, com lanças firmes, ambas vitoriosas, encontraram juntos morte igual. Vejam, na ode coral, né, da qual a gente tirou esse fragmento, está acentuando aí o hino de vitória dos tebanos, né? Nesses versos transcritos, então, se manifesta, mais uma vez, a relação entre a morte fratricida e a batalha dos 7 contra Tebas. Então, né, o que a gente pode entender a partir disso? A gente pode ver desse modo que está descrita a guerra civil como o combate, né, dos 7 heróis nas 7 portas da cidadela, que termina ali com a morte comum, né, koinós, dos 2 irmãos. Então, o termo koinós, comum, que adjetiva o aniquilamento de Etéocles e Polinices, assim como os usos do singular e do dual nos fragmentos anteriores, eles vão servir ali para unificar os 2 irmãos separados pela inimizade. Essa aí, linguagem do koinon, ou seja, do comum, como vai definir o Goldhill, reveste então a narrativa sofocliana, porque ela está ali composta de muitos laços sobrepostos. Além disso, a descrição da guerra civil também se incorpora o elemento divino. Então, como já havia aparecido nas versões anteriores à tragédia sofocliana, serão os deuses que determinarão o sucesso ou fracasso da empreitada. No entanto, né, é bastante curioso que no desenvolvimento propriamente dito da peça Antígona, existe a menção aos deuses subterrâneos e da polis, mas nenhum deles vão interferir na ação. Tá, então, agora que a gente já viu como a guerra civil ela se manifesta, né, ali no texto sofocliano, vamos então aí passar para a análise sobre a guerra civil nas 2 peças modernas, começando pela do Pemã, Antígona, adaptação muito livre da tragédia de Sófocles. Então, a gente vai ver agora como é que ela vai aparecer representada ali, né, a partir de alguns fragmentos. Existem vários fragmentos em que a guerra civil ela aparece, eu separei alguns que, né, dizem bastante sobre ela. E aí, então, né, esse primeiro fragmento, né, ele é situado da seguinte forma. Tendo chegado Antígona e Ismene, o coro vai narrar a primeira descrição da guerra civil e lança a primeira associação da guerra com o fratricídio. E aí o coro de anciãos diz da seguinte forma. Tem o coração partido entre ambos campos em guerra. Respeitem sua angústia. Houve sangue de irmãos na tarde. Os 2 filhos de Édipo, os últimos verdes ramos do infausto Laio, irmão dessas 2 tristes mulheres, caíram frente a frente na luta. Então, né, pela leitura desses versos, nós podemos concluir que na narrativa de Pemã,
A descrição da guerra civil, ela aparece atrelada à morte fratricida dos irmãos de Ismene e Antígona. A linhagem infausta dos Labidácidas, né, tão importante como em Sófocles, é então aludida e nos possibilita traçar um paralelo implícito entre a queda frente a frente dos irmãos e o destino infausto dado pelo pertencimento de Etéocles e Polinices à árvore genealógica de Laio e Édipo. Então, né, já quanto à construção formal, nos parece que a fala do coro de anciãos elabora o tema da guerra civil de maneira análoga à de Sófocles, utilizando estruturas que marcam a relação entre dois. Esse aspecto formal, então, se assemelha à linguagem do koinon, né, do comum, né, que a gente viu ali, analisada por Goldhill, sobre a qual a gente falou ali na análise, né, sobre a guerra civil na peça do Sófocles, na qual, então, né, o Goldhill sustenta que a tese de que a linguagem do drama sofocliano sobrepõe laços a partir de um jogo entre as palavras um e dois, né, numa dinâmica do comum. Então, segundo Goldhill, ao recorrer ao dual, Sófocles emparelha e separa tanto Antígona e Ismene quanto Polinices e Etéocles, de modo que podemos ver os irmãos separados pela inimizade padecerem pela mesma morte, a fratricida, em um mesmo dia, por um destino comum. Então, tendo isso em vista, né, o que a gente assume é que, na narrativa pemaniana, ela também vai apresentar essas marcas de linguagem, né, dessas marcas da linguagem do comum. Por quê, né? Então, assim como em Antígona, né, na Antígona do Sófocles, o fragmento analisado, ele se constrói pela repetição do termo dois. Então, são dois campos de batalha, são os dois filhos de Édipo, são as duas mulheres tristes, né? Que estão ali, então, separando e unindo a existência dos irmãos fratricidas. Nesse sentido, então, a estrutura formal, ela reforça uma guerra firmada no fratricídio e contribui para a própria figuração alegórica da batalha entre os irmãos no contexto da Guerra Civil Espanhola. Isso porque a descrição da luta dos dois filhos de Édipo apresenta uma possibilidade para pensarmos, né, nos republicanos e nos conservadores da Guerra Civil iniciada em 1936 na Espanha. Então, do nosso ponto de vista, a escolha pela linguagem do emparelhamento e separação, né, do dual, em referência aos irmãos, bem como a narrativa da disputa de Etéocles e Polinices associada ao fratricídio, não é uma escolha aleatória, mas é um recorte consciente que pode nos levar ao tema da reconciliação, que é transposto por Pemã para a tragédia como uma forma de expressar, da sua perspectiva, a necessidade própria do seu tempo. Outro aspecto, além do fratricídio, né, que traz uma alusão à guerra civil, não só dos irmãos Etéocles e Polinices, mas dos republicanos e dos conservadores espanhóis, é o sepultamento. Então, vamos ver um fragmento em que essa alusão vai ficar evidente, né? E aí, né, situando a cena, quando um dos soldados retorna do sepultamento de Etéocles, Creonte pede para que ele monte guarda em torno do cadáver de Polinices. Em seguida, ele diz ao cortesão que o acompanha qual será, então, a sua posição. Ele vai condenar, então, à morte aos que deem sepultura ao corpo do vencido. Então, o Creonte diz, né, da seguinte forma: pense em dar um decreto, curto de palavras, mas muito longo em aprendizado. Não dirá mais que isto: pena de morte ao que dê sepultura ao cadáver de Polinices. Não consentirei sobre ele nem um punhado de pó, nem uma libação, nem uma lágrima. Seus restos insepultos escreverão sobre a terra uma saudável lição. Vejam então, né? Nessa passagem, a gente pode vislumbrar pela primeira vez a forma como o tirano pretende privar o cadáver do inimigo de uma sepultura, ofendendo a sua honra e fazendo de sua ordem uma advertência aos opositores. A referência aqui, né, aos desdobramentos da Guerra Civil Espanhola vai estar aí evidente, então.
né? Já que milhares de, né, a gente vê, né, milhares de mortos em valas comuns, desonrados, esquecidos, desaparecidos, sem identidade ou memória, sem clérigo. Isso porque as forças dominantes, né, na Espanha, jogavam os corpos dos combatentes e de pessoas executadas por partidários de Franco em valas comuns sem nenhum tipo de lamento ou honras. Eram cadáveres que, depois de mortos, ainda sentiam o poder de seus algozes, né? Sem dúvida aí o reflexo de uma Espanha de irmãos irreconciliados, né? Nesse sentido, né, o que o Creonte vai estar ali representando, né, na peça do Pemã, o Creonte vai estar apresentando ali os excessos, né? A nossa hipótese é de que o Creonte representa os excessos da ditadura franquista em relação a essa política de enterramento dos corpos, enquanto a Antígona ela vai estar aparecendo como o desejo de reconciliação das duas Espanhas partidas ali, né, pela guerra. Vejam, né? Essa censura aos excessos, ela vai estar mais revelada pela ênfase que se dá na vitória. Então, essa censura ela aparece, isso não significa que o Pemã não tenha apoiado o regime, ele apoia o regime e ele exorta essa vitória desde o começo dessa peça. Ainda que ele exorte a vitória, existe ali uma censura, né, mostrando ali que o seu apoio é um apoio que existe ali uma espécie de consciência, se é que isso pode existir, né? Bem, já pensando em La Tumba de Antígona, né, nós iremos ver que a guerra civil, ela se constrói a partir do par fraternidade e fratricídio, né, e do sepultamento aí barra exílio. Então, nós vamos ver alguns fragmentos do subcapítulo Los Hermanos, que centraliza o diálogo no relacionamento da heroína trágica e dos irmãos Polinices e Etéocles. O diálogo, então, ele se inicia dando continuidade à discussão sobre a verdade que teve Antígona com a Harpia. Então, Etéocles, Polinices e Antígona discutem sobre a busca da verdade, sobre a vida e o tempo. Censurando, então, os irmãos, né, que acreditavam não haver tempo em vida para se buscar a verdade, a heroína trágica vai fazer, então, um notável discurso sobre os homens, sobre a morte, o poder, que aí nos interessa particularmente pela contribuição que esse trecho tem para a construção da guerra civil. E aí Antígona diz da seguinte forma: sim, tinham que morrer e matar-se. Os mortais têm que matar. Creem que não são homens se não matam. Assim os iniciam. Primeiro com os animais, e com o tempo e com esse grão de pureza que levam dentro. E em seguida com outros homens. Sempre há inimigos, pátrias, pretextos. Creem que matando vão ser os senhores da morte. O rei não é se não matou, se não mata, se não continua matando. E logo o juiz, que não mata. Mas ele não, manda matar, porque ele já está no reino da razão pura, da lei. E não basta, deve-se matar pelo poder, pelo amor, deve-se matar entre irmãos por amor, pelo bem de todos, por tudo. Deve-se matar, matar-se em nós mesmos e no outro, suicidar-se no outro em si, com a esperança de ser perdoado por tanto crime, por tanta morte expandida. O Senhor da morte tem que se matar ao fim, se algo tem dentro vivo na esperança do perdão. Para isso há tempo, tudo que faz falta. Para viver não há tempo. Então, essa contundente crítica que Antígona, né, faz aí ao homem, né, sobretudo ao poder, oferece um retrato sombrio e sangrento das guerras, porque a humanidade estaria, então, se desenvolvendo a ritmo de pretextos para uma guerra, já que os homens precisariam se autoafirmar e reafirmar seu poder a custos de vidas ceifadas, como se fossem os senhores da morte. Além do poder e do homem, esse cenário representado por Antígona traz como uma questão fundamental o fratricídio. Isso porque não se trata simplesmente de matar um estranho, mas de matar um irmão. A imagem que Zambrano constrói para o assassinato de irmãos, né, enquanto um suicidar-se no outro,
sem dúvida esbarra no núcleo medular da fraternidade. Tendo em vista que, se o ato suicida pressupõe causar a própria morte, as duas existências estarão unidas como se fossem uma só, de modo que ferir o outro seria ferir a si mesmo. Então, é interessante dizer que nesse primeiro diálogo entre Antígona, Polinices e Etéocles, Maria Zambrano, paradoxalmente, une a voz dos dois irmãos fratricidas. Eles aparecem compartilhando a mesma opinião sobre a verdade e a vida. No entanto, imediatamente após a censura de Antígona, esses fantasmas se separam e começam a disputar a irmã. E com o avanço da discussão, fica claro que Etéocles aparece como a representação do despotismo de Creonte, enquanto Polinices se aproxima mais do discurso de Antígona. Então, né, a mediadora heroína trágica, ela vai continuar o seu discurso insistindo na necessidade da reconciliação de Polinices e Etéocles, porque ela espera que o seu sacrifício lance luz e paz para essas almas errantes, as quais, mesmo após a morte, aparecem com a irmandade interrompida pela guerra. E ela diz: ó morte, não venhas ainda até que não se pacifiquem, até que eu saiba de onde levá-los, se é que não vamos ao mesmo lugar. Como resposta ao discurso reconciliatório de Antígona, que condena, então, o rancor entre os irmãos Etéocles e Polinices, então os dois irão colocar a culpa do fratricídio na maldição paterna, como, né, já vimos aparecer em outras versões do mito. Né? Então, Etéocles e Polinices dizem: é que Antígona, tudo vem de nosso pai. Né? Etéocles, ele nos amaldiçoou, lembra? Amaldiçoados do pai, quando não fazia falta, o estávamos já de nascimento. E por isso, tudo o que nos passou foi por causa de nosso pai, dele, e nada mais que dele. A Antígona, né? Nisso não vos equivocais, pois sem pai não teríamos nascido. E aí o Etéocles responde: mas ele poderia ter sido de outra maneira, não ter se equivocado tanto, não ter caído tanto, não ter sido tão cego. E a Antígona responde: e se não se equivoca, se não se cega, não seríamos filhos de sua mãe. Não seríamos. Quereis o poder, o trono que vinha dela. Esse sim o queríeis, o poder sim, enquanto do ser renegais. Né? Então, né, nós podemos observar no diálogo dos personagens que Antígona ela rejeita essa ideia do fratricídio enquanto maldição familiar, porque o que ela sustenta ali desde o início, né, do subcapítulo Los Hermanos, é que a quebra da fraternidade foi ali motivada pela sede do poder. Nesse sentido, então, Polinices e Etéocles, eles não são apenas vítimas da linhagem infausta, mas sim responsáveis pelas suas ações, que os levaram, então, à ruptura dos laços de irmandade. Além disso, os discursos dos personagens, a partir desse diálogo, mostrarão cada vez mais as características individuais dos dois irmãos, né? Como, por exemplo, a inflexibilidade e o despotismo de Etéocles, que a cada discurso irá mostrar maior aproximação com a figura de Creonte, frente ao caráter ali mais matizado de Polinices, que terminará por defender a fraternidade utópica da própria Antígona. Então, vamos ver aqui no trecho selecionado, né, em que os já mortos irmãos vão estar discutindo pelo poder, como é que aparece a ruptura desses personagens. Vejam. E aí, Etéocles, né, diz: o poder é sempre necessário, deve existir. E esse poder era meu, correspondia a mim, de fato e de direito. O Polinices responde: só teu e eu. Vês, Antígona, o vês? Despojou-me desde o princípio. O poder era todo para ele. E aí o Etéocles diz: tu sempre olhavas para fora, por cima das fronteiras da pátria. Os muros da casa te oprimiam. Criticavas, julgavas os atos de nosso pai, o rei.
Tinhas pensamentos clausurados em tua cabeça. Pensavas. Via-te. Tinhas ideias que nasciam e cresciam dentro de teu peito. Andava sempre pensando. Não o negues. Enquanto eu não pensava. Eu era a ordem, o de nosso pai, o de seu trono. Eu era a pátria, eu a pátria. E ele responde: Tu eras a pátria, mas a pátria não estava devastada? Não havia peste na cidade? Não se faziam invocações aos deuses inutilmente? Tudo era em vão. As oferendas, os sacrifícios e a água que deveria nos purificar estava amaldiçoada também. Amaldiçoado o ar, a terra, o fogo, os deuses. E Eteocles, não te permitirei. Antígona interrompe, não. Agora já não. Agora a ele, como a ti, como a mim, nada nos está permitido. Já nada temos que fazer a não ser olhar tudo. Eu não me lembro de nada, não me faz falta. Porque tudo, o que se diz de tudo, aquilo que vivi e o que pude viver também, todas minhas vidas estão presentes ante meus olhos. E juntos Eteocles e Polinices, né, respondem: Mas deve ser feito algo, temos que fazer algo para sair daqui. E o Polinices diz, então: sair daqui. Mas eu vim para entrar e para ficar aqui até levá-la, a minha irmã. Sem ela não posso ir. Vim para levá-la comigo. Cala-te, Eteocles, que tu não sabes disso. Vim para levá-la desta terra maldita, e por isso lutei. E agora morto, é assim com maior força de razão. Venho te buscar, Antígona, irmã, para irmos a uma terra nova, livre de maldição, a uma terra perfumada como tu, para começar a vida de novo. Então veja, né, nesse fragmento, torna-se claro que Eteocles, vivo ou morto, continua com a mesma crença cega no poder absoluto de um governo fechado em suas próprias ideias e centrado na figura do tirano, que é a própria ordem. Então, esse aspecto despótico do personagem, que já tinha aparecido, né, na sua primeira fala, né, se nós detivéssemos a buscá-la, né, a verdade. Então, quem ia governar, colocar ordem, viver, na qual Eteocles ali se mostra incapaz de compreender que somente através da verdade é que existiria um caminho para o verdadeiro renascimento, e ganha ali maior dimensão quando Eteocles profere, né, um pensamento repleto de violência e barbárie. Melhor teria sido sacrificar metade da cidade, com todos os seus habitantes. Eu mesmo teria feito, sim, eu mesmo, para que tudo seguisse em ordem e que a verdade não se desse a conhecer. Além disso, né, quando se anuncia a chegada de Creonte, ele vai reafirmar essa inflexibilidade de seu posicionamento, dizendo-se aliado, ainda em morte, ao déspota, qualquer que fosse ele. Eu estarei sempre com Creonte, este ou o que seja. Nesse sentido, em razão do menor protagonismo de Creonte, Eteocles é quem melhor representará o ideário zambraniano de tirano. Né? Enquanto isso, mais matizado, Polinices, que a princípio parecia estar mais próximo da razão veiculada por Eteocles, vai começar a se vincular com a ideia de fraternidade de Antígona. Nesse trecho, então, citado, né, acima, nós podemos ver esse futuro tópico sendo mencionado, e nos é dado a entender que Polinices parece ter tomado consciência da necessidade de um segundo nascimento, né, de um renascimento que se dá somente através da verdade, né? Além disso, fica claro o papel mediador desempenhado por Antígona, que a todo momento insiste na reconciliação, na necessidade de voltar-se para si, de tomar consciência de suas origens, para que haja um renascimento verdadeiro. Então, esse trecho transcrito, ele parece resumir bem a ideia fundamental do par fratricídio-fraternidade, que foi desenvolvida ali durante toda a narrativa zambraniana, né? Como é possível perceber, não só no conteúdo das falas, mas também nas marcas textuais, através do uso que fazem os personagens dos pronomes. Então, Eteocles e Polinices usam raramente o pronome da primeira pessoa do plural. Eles optam por marcar a diferença entre o eu e o tu,
Por outro lado, a única fala de Antígona, né, no meio desse diálogo, aparece unificando os pronomes ele, eu e tu em um nós. Nesse sentido, a fraternidade de Antígona, ela está expressa nesse momento, né, posterior à Guerra Civil, também ali pela linguagem, tá certo? Então, né, a partir, né, dessa análise sobre o fratricídio e a fraternidade em La Tumba de Antígona, nós podemos admitir que Maria Zambrano, ela representa e figura sua guerra civil fundamentalmente pelo seu contrário, a fraternidade. Isso porque, então, toda a ruptura do fratricídio aparece sendo reconciliada pelo sacrifício da irmã, de modo que, como já havíamos defendido, né, mais do que uma denúncia sobre a guerra, La Tumba de Antígona nos parece um grito de esperança para os homens atormentados por tanto sangue derramado. Além do par, fraternidade e fratricídio, o sepultamento também tem um papel importante nos contornos da Guerra Civil, dentro da narrativa zambraniana. Isso porque a questão medular da peça de Zambrano não será mais o sepultamento de Polinices, mas sim o sepultamento da própria protagonista, que entre várias interpretações, né, como que o sepultamento vai estar ali representando, então, uma câmara nupcial ou um berço, né, essa câmara, esse sepultamento dentro dessa tumba representará também o exílio de milhares de espanhóis no pós-guerra civil espanhola. Então, né, vamos ver a última descrição do desterro, para que fique claro, então, essa contribuição do exílio para a construção da guerra civil, alegórica e formalmente. Tá, então, né, situando, a Antígona, ela está ali continuando a discussão sobre o peso de uma vida sem terra, e aí ela vai descrever o que é a pátria, mencionando também o que significa sair dela, como é o desterro. Ela vai dizer da seguinte forma: assim é a pátria, mar que recolhe o rio da multidão. Essa multidão na qual a gente vai sem se manchar, sem se perder. O povo, andando ao mesmo passo com os vivos, com os mortos. E ao se sair desse mar, desse rio, somente entre céu e terra, deve-se recolher-se a si mesmo e carregar com o próprio peso. Deve-se juntar toda a vida passada que se torna presente e sustentá-la em suspense para que não se arraste. Não se deve arrastar o passado, nem o agora. O dia que acaba de passar, se deve levá-lo até em cima. Juntá-lo com todos os demais, sustentá-lo. Deve-se subir sempre. Esse é o desterro, uma inclinação, ainda que seja no deserto. Essa inclinação que sobe sempre, e por largo que seja o espaço para a vista, é sempre estreita. E deve-se olhar, claro, para todas as partes, atender a tudo como uma sentinela no último confim da terra conhecida. Mas se deve ter o coração no alto, deve-se içá-lo para que não se afunde, para que não se vá de nós e para que a gente não vá fazendo pedaços de nós mesmos. Então, nesse trecho, o desterro ele aparece aí descrito como uma inclinação, ainda que seja uma inclinação no deserto. Essa imagem do deserto, ela é muito cara ao pensamento zambraniano, porque essa aridez traz em si uma ausência de vida, uma ausência de orientação, uma perda de horizonte. A associação do exílio ao deserto, então, é uma forma de representar a solidão, a perda das raízes, o desamparo dos que são obrigados a sair da estabilidade de sua pátria, que, embora amar, recolhe a seu povo sem que ninguém se perca. Entretanto, embora seja deserto, o desterro também traz a necessidade de preservar a consciência, a identidade, o coração, já que a partir do exílio que se faz possível a revelação da consciência de si e também da própria história. Então, né, como a gente pode observar, Zambrano, ela imprime a sua experiência de exilada em sua releitura de Antígona, fazendo do exílio um dos temas mais importantes para construir o cenário de guerra civil e de pós-guerra, já que o início do exílio zambraniano está marcado, igual a descida de Antígona à tumba, pelo enfrentamento cruel dos dois irmãos, portanto a dor mais elevada e profunda, pois são irmãos que se matam entre si pela terra que lhes deu a vida,
e para a qual voltam afogados em sangue e ódio. Zambrano se sentiu expelida de sua terra, ficando como um náufrago, à mercê do vento e da corrente quando a sua pátria despedaçada se desmoronava. Então, né, como a gente tentou demonstrar, né, nas análises sobre o fratricídio e sepultamento nas duas obras, é que Maria Zambrano e Pemã colocaram as suas impressões sobre a Guerra Civil, né, a partir, né, das suas impressões sobre a Guerra Civil Espanhola na narrativa sofocliana, a partir ali, então, da releitura que eles fizeram do embate entre os irmãos Polinices e Etéocles e das consequências dessa morte fratricida. Então, por um lado, né, a gente defende que José Maria Pemã, ele escolheu a Antígona a fim de propor uma interpretação que fosse, de alguma forma, exortativa, mas também consciente da ditadura franquista e servisse de contraponto para as inúmeras reescritas do século XX, que viam na figura de Antígona um símbolo de resistência aos governos totalitários que, durante esse século sombrio, estabeleceram-se por toda a Europa. Nesse sentido, então, a nossa perspectiva é de que o poeta monarquista não só utiliza a descrição do fratricídio a fim de equiparar a guerra civil espanhola aos feitos heróicos dos irmãos Polinices e Etéocles, como também aproveita os seus desdobramentos para fazer uma exaltação da vitória, que abre, aliás, a peça, e para propor ali, então, uma ideia de reconciliação da pátria. Já em relação à discussão sobre o sepultamento, nós assumimos que Pemã cria ali uma associação com as políticas de enterramento de corpos que ocorreram durante o período da ditadura franquista, que entendemos ali ser não uma forte crítica ao regime, né, de Franco, mas uma censura aos seus excessos. Já em relação a Maria Zambrano, nós defendemos que a escolha que ela faz por Antígona está fundamentada não só na heroína trágica, como um símbolo de resistência e denúncia à tirania, mas principalmente no protagonismo de uma personagem feminina que ilustra bem a fraternidade, que é um tema tão caro ao seu pensamento. Então, né, nós vamos assumir ainda que a representação da guerra civil em La Tumba de Antígona se constrói não a partir da menção direta à batalha, como aparece em Sófocles e também na narrativa do Pemã, mas sim a partir da descrição dos seus desdobramentos e das consequências no pós-guerra civil espanhola, né? Nesse sentido, então, nós defendemos que Maria Zambrano figura a sua guerra civil a partir da ideia central de fraternidade, isso porque a filósofa malaguenha, mais do que denunciar a violência e a barbárie da guerra fratricida da Espanha, ela estaria afirmando seu desejo de reconciliação entre os irmãos separados pela guerra, a fim de que continuasse a existir a esperança tão necessária ali para a humanidade, né, nesse momento. Além disso, né, em relação ao sepultamento, nós vamos admitir que o sepultamento, enquanto exílio, junto com a fraternidade, vai ser também central na construção do imaginário zambraniano sobre a Guerra Civil Espanhola, já que aparece ali como uma forma de recuperar o lado dos vencidos na batalha fratricida. Então, né, o que a gente conclui é que, embora eles tenham compartilhado do mesmo contexto histórico-político e da mesma fonte clássica, as obras Antígona, Adaptazione muy libre della tragedia de Sófocles e La Tumba de Antígona dão chaves interpretativas bastante diferentes para a leitura da Guerra Civil, de forma que, então, independentemente da ideologia que elas vinculam, elas ocupam ali o seu lugar na infindável teia de leituras e releituras da tragédia de Sófocles.